conheço as suas obras. E como muitas pessoas hoje eles têm um pouco de medo do livro de Apocalipse, nós vamos hoje falar do Apocalipse, né? Porque ele também faz parte da Bíblia e ele é o fim. Como nós estamos prestes do fim, nós vamos falar um pouco hoje do Apocalipse. Apocalipse 3, abra sua Bíblia, ou se não você acompanha. No livro de Apocalipse 3, a partir do verso 14, ali quando João teve a visão, ele recebe ali o próprio Senhor Jesus e manda ele escrever algumas cartas a algumas igrejas. E nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. E a partir do verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouças o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Esta é a palavra para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. E Jesus está falando conosco hoje também nessa manhã. Conheço as suas obras. Talvez nem nós conhecemos de fato as nossas obras, mas o Senhor diz que Ele conhece as nossas obras. O nome de Laodiceia significa um governo do povo. Sugere uma igreja democrática, uma igreja que deixou de seguir as orientações de seus líderes, inclusive do Espírito Santo e de Deus. Uma igreja que resolveu caminhar pelas próprias pernas, onde os membros eles acham que eles podem fazer o que der na cabeça, sem a orientação de seu líder, e sem, principalmente, a orientação de Deus. E aqui, quando se diz ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, existia um líder lá, existia um anjo na igreja. O pastor, o ministro desta igreja, ele é o anjo da igreja. E a orientação foi para ele. Vai lá, fala para o anjo da igreja. Porque talvez as pessoas não estão seguindo nem a Deus e nem ao líder e nem ao anjo da igreja. Ali era uma igreja indiferente, nem fria, nem quente. Uma igreja, na verdade, diluída no erro.
Aparentemente, fazendo boas obras. Aparentemente tudo estava sob controle. Mas a maior tragédia é que essa igreja era rica. Essa igreja tinha posse. Mas ela era rica materialmente falando. Pobre, cega, nu, espiritualmente falando. Materialmente falando, ela era rica. Mas ela não sabia que ela era miserável, cega e nua. Que ela era pobre. E esse é o retrato da igreja de Jesus de hoje. Talvez tenha poder, prestígio, riqueza, poder político, mas pobreza espiritual. E nós podemos ver hoje no mundo muitas igrejas ricas, materialmente falando, mas pobre espiritualmente falando. Aquela igreja ela não estava mais oferecendo refrigério para aqueles que já estavam cansados espiritualmente. E também não tiravam daquela lama aqueles que estavam mortos espiritualmente. Uma igreja, como está escrito, não era fria e nem quente. Uma igreja morna. Era totalmente ineficaz. Uma igreja que estava totalmente fora dos padrões de Deus. Fora dos padrões que Deus tinha estabelecido para a sua igreja. Cristãos com nome, com rótulo, rotulados como cristãos, mas verdadeiramente aos olhos do Senhor, eram pobres, miseráveis e nus. Esta era a igreja de Laodiceia. Não é pequeno o número hoje de pessoas, o número de igrejas que acham que apenas de não fazer o mal, estar perto de Cristo. Apenas eu não faço mal, eu estou perto de Cristo. Para que você seja um verdadeiro cristão, você tem que estar com Cristo. Se você não permanecer em mim, e eu não permanecer em você, você não pode fazer nada. É assim que diz a palavra. Acha que estar fora do mal não está alinhado com o mal, já é suficiente. Você precisa estar perto de Deus. Essa é uma das mentiras de Satanás que afeta a vida do cristão. Para agradar a Deus, não basta afastar-se do mal. É preciso aproximar-se do bem. É preciso aproximar-se de Deus. Mesmo porque achegue-se a Deus, resiste o diabo, e aí sim ele foge de vós. Não precisa você se afastar dele, ele vai fugir de você, porque ele vive ao seu derredor. Ele tenta te tragar todos os dias, todas as manhãs. Esta era a igreja de Laodiceia. Muitos de nós, hoje nós passamos um verniz de crente, né? Aquele verniz bonito de crente, super crente, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Porque nós podemos ouvir esta palavra de novo, naquele momento de Maranata, a hora vem Senhor Jesus, e quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós podemos ouvir novamente: conheço as suas obras.
Sei que não és frio e nem quente. E porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Verso 15. Desse mesmo versículo, nós vamos ficar só em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Diz assim, verso 15: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Aqui a palavra de Deus está dizendo que é mais honroso. É mais honroso ser um ateu declarado do que um crente disfarçado. É mais honroso. E a própria palavra diz: melhor seria frio ou quente do que morno. Muito melhor. Porque aquele que fala realmente: eu não acredito em Deus, eu não professo dessa fé, eu não quero esse caminho para mim, ele está sendo sincero. Mas aquele que fala que é e não é, este morno, ele é mentiroso, está mentindo para si mesmo, não para Deus, mentindo para si mesmo. No verso 16 diz: assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você está cego da sua própria condição. Uma pessoa cega da própria condição. Assim era a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente. Uma igreja que estava cega, uma igreja que estava morna, que não estava trazendo ao povo aquilo que eles verdadeiramente mereciam, aquilo que eles precisavam ouvir, aquilo que eles precisavam ter atenção, aquilo que realmente Deus queria que eles fossem. Eles estavam preocupados com a sua vida financeira, eles estavam preocupados com as suas riquezas, mas não estavam preocupados com a sua vida espiritual. Eles não estavam preocupados de se achegar a cada dia mais perto do Senhor. Esta é a igreja de Jesus hoje. Querido, nós estamos nos fins dos tempos. Nós estamos no último virada do relógio. Os sinais estão por toda parte. E a Bíblia diz assim: quando vocês começarem a ouvir guerras, rumores de guerras, tempestades, terremotos, por todas as partes, em partes diferentes, é o princípio das dores. É o princípio das dores. Jesus falou: eu ainda vou colocar sinais para nos alertar. Mas nós estamos na mornidão, estamos mornos. Você não deve ser frio e nem quente. Está aqui, você não é frio e nem quente, você é morno. E diz aqui no versículo 17: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Auto-engano. E a grande tragédia é quando nós nos consideramos que já temos tudo. Quando nós já consideramos que somos ricos e nos enganamos. Achamos que estamos no melhor com Deus. Achamos porque eu venho na igreja, porque eu estou pregando, porque eu estou louvando, porque eu participo de algum ministério, eu já estou no top. Nos enganamos a nós mesmos. Esta igreja,
Tanto ela estava no mundo, como ela fazia parte dela. Muitos de nós hoje ainda nós não deixamos as coisas do mundo. Nós estamos dentro da igreja, mas não tiramos as coisas do mundo de nós ainda. Nós ainda participamos das coisas do mundo. Nós ainda concordamos com as coisas do mundo. Nós ainda vemos a riqueza como algo que nos atrai. E a palavra de Deus diz: vocês podem ser ricos, mas vocês são pobres, nus e miseráveis e cegos espiritualmente. Quando nós não falamos a palavra da verdade, quando alguém do mundo nos atrai. Hoje as pessoas estão elevando pessoas dentro da igreja, dando cargos a pessoas pela condição financeira, porque a pessoa tem dinheiro, e não porque a pessoa é com Deus. O Espírito de Deus está triste com as igrejas. O Espírito diz às igrejas, e com grande tristeza: quantas igrejas se julgam melhores pelo que elas têm, pelo que elas são, pelo tamanho do templo, pelo poder aquisitivo, pela quantidade talvez de programas em televisão, se julgam as melhores, pela quantidade de membros. Igreja de Laodiceia, você é rica materialmente, mas vocês não sabem que vocês são miseráveis, cegas e nus, espiritualmente falando. O mesmo Espírito que agia nessa igreja de Laodiceia, ele age nas igrejas de hoje. Pessoas são medidas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Pessoas sendo medidas pela posição social, pelo poder aquisitivo, não pelo que elas são. Não é esta igreja que Jesus escolheu para nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque não é esta igreja que nós queremos aqui dentro. Não é esta igreja que nós queremos aqui dentro da aldeia. Não é esta igreja que nós queremos como modelo para o aprisco. Nós queremos a verdadeira igreja de Jesus, a igreja que se preocupa com a sua vida espiritual, a igreja que quer te levar para o céu, a igreja que quer te conduzir para o céu, que quando Jesus tocar a trombeta, você suba com Ele. Porque ao anjo da igreja vai ser cobrado. Ao pastor Rogério, a mim, pastora Vanessa, pastora Vilma, pastor Maurício, é o que mais vai ser cobrado. Senhor, mas em seu nome eu profetizei, fiz maravilhas, curei enfermos, em seu nome eu não te conheço. Eu não te conheço. É dever nosso conduzir você à salvação. É dever nosso falar a você o verdadeiro evangelho. Orientar você que deixe as coisas do mundo. Você não é mais deste mundo. Você não é mais deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Na realidade,
ela era um mendigo, cego, sem recursos e vestidos de trapos. A palavra nu aqui, ela significa insuficientemente trajado. É uma visão de Cristo a nosso respeito. É uma visão que Cristo tem a nosso respeito, quando nós não estamos fazendo tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ele nos enxerga nu, numa conduta errada. Nós não estamos verdadeiramente trajados. Nós nos vestimos agora de um novo homem. Quando nós conhecemos Jesus, nós se despimos do velho homem e nos vestimos de um novo homem. Mas Jesus não está enxergando assim a sua igreja hoje. E quando fala aqui a palavra nu, ela significa insuficientemente trajado. É sem aquele compromisso. Não assume aquele compromisso fervoroso. Indivíduos mornos, fazendo as coisas porque tem que fazer, porque pediu para ser feito, mas não levam o cristianismo, a verdade de Cristo. Não impunham a verdade de Cristo a tempo e a fora do tempo. Não impunham a verdade de Cristo dentro do lar. Não impunham a verdade de Cristo dentro do trabalho, diante de um vizinho, diante de um amigo. Faz concessões. Nós lemos esses dias atrás: quero ser o discípulo de Cristo que não faz concessão. Eu não faço concessão a ninguém. Eu não posso fazer concessão ao mundo. Eu não posso fazer concessão diante dos meus amigos incrédulos, porque os meus amigos incrédulos estão todos ali se embriagando, bebendo. Eu não posso fazer concessão. Morno. Você é morno. E aos mornos estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, diz o Senhor. Ou nós levamos o Evangelho a sério e partiremos com Jesus para a glória, ou nós vamos sofrer. Não existe outra palavra. Porque aqui mesmo nós vimos, para Jesus não tem meio termo. Você não é morno e nem quente? Ah, mas eu sou morno, Senhor. Não tem meio termo. Você não é morno e nem quente. Você não é frio. Você não é frio e nem quente. É melhor que fosse frio. Morno. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. Mendigos porque não têm como comprar a verdade. Mendigo porque não tem como comprar o passaporte para o céu. Mendigo porque não tem como comprar o perdão. Mendigo porque não tem como comprar o verdadeiro pão da vida. Mendigo porque não tem como comprar a verdadeira água que mata a sede. Jesus disse: eu sou o pão da vida, mas você não pode comprá-lo com o dinheiro. Eu sou a água da vida, mas você não pode comprar esta água. Ele levou sobre si todas as suas dores, todos os seus pecados, mas você não pode comprá-los. Ele comprou para você. Ele já pagou o preço por você. Ele já pagou o preço por mim. Eu não posso mais comprá-lo. Nu, porque não tem roupas adequadas para se apresentar diante de Deus. Em Apocalipse 7 diz: quem são esses de brancos vestidos? Quem são estes de brancos vestidos? Estes são os que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro.
Como estão as nossas vestes? Nossas vestes estão lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro? Do sangue de Jesus que derramou na cruz, que verteu o sangue dele pela minha e pela sua vida? Ou nossas vestes estão maculadas pelo mundo? Estão sujas? Como estão nossas vestes? Dou-lhe um conselho. Versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Havia algo errado com os valores nessa igreja, na vestimenta, na visão de seus membros. Jesus está exortando aqui a igreja sobre as verdadeiras riquezas. Ouro refinado, fogo, é o fogo do Espírito Santo, é o reavivamento. Temos que buscar o Espírito Santo incessantemente. Somente através do Espírito Santo nós vamos poder ser uma igreja avivada, uma igreja onde a verdade não se aparta nem um minuto de nós, aonde o Espírito Santo vai nos constranger do juízo, do pecado. Só o Espírito Santo. Compre de mim ouro refinado, compre de mim vestes, cidade de Laodiceia. E por que Jesus fala aqui? Colírio, vestimentas. Uma cidade rica, poderosa, muitos bancos. Uma das cidades mais ricas da Frígia, poderosa na sua indústria têxteis. O melhor colírio para os olhos se fazia naquela região. E eles se apegaram na riqueza, se firmaram sobre os bens materiais e esqueceram de Jesus. Esqueceram da verdadeira riqueza, esqueceram quem tem o verdadeiro ouro, esqueceu quem tem a verdadeira veste, vestes brancas, veste incorruptível. Os olhos dos crentes hoje estão fechados. Somente Jesus tem o colírio para curar nossos olhos. Somente Jesus pode nos abrir os olhos novamente. A Bíblia diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Mamon, aquele que só coloca em nossas vistas o bem material, diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o Deus desse século. E somente Jesus, somente a Jesus tem o colírio para abrir os nossos olhos novamente. E diz no versículo 19: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus, tendo todo o poder do universo, poder para dar ordem a quem quer que seja, a si mesmo, Ele aconselha, Ele orienta. É isso que coloco diante de ti. Arrependa-se, para que você viva o melhor. Ele prefere dar conselho em vez de dar ordens. E talvez esse seja o conselho que o Senhor está dando para nós nessa manhã. Para que saia do morno e vai para o quente. Ele poderia ordenar antes de aconselhar. Era necessário primeiro que a igreja deixasse as coisas do mundo e voltasse para Cristo. Era necessário primeiro que ela se arrependesse e que não desse as costas para o Senhor.
Arrependa dos seus maus caminhos. Arrependa-se. Até aqui hoje nós levamos um evangelho barato, um evangelho morno. Está tudo bem, está tudo normal. Arrependa-se. O Senhor está nos dando um conselho hoje: arrependa-se. Dê as costas ao seu cristianismo de aparência. Dê as costas ao cristianismo de aparência. Ele diz: não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar as coisas que ainda fazem parte da nossa vida e que são do mundo. Devemos trocar os anos de mornidão por anos de zelo e de fervor. Não sabemos quanto tempo resta para que nós nos tornemos quentes imediatamente. Não sabemos quanto tempo, mas vamos sair da mornidão. No versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Triste o contexto desse versículo 20. Jesus está dizendo aqui: eu estou fora de uma igreja indiferente. Em outro contexto, muitos dizem aos incrédulos: Jesus diz para você, na porta do coração: eis que estou à porta e bato, se você abrir, me der passagem, entrarei e cearei com você. Mas nesse contexto aqui, Jesus está dizendo: eu estou fora das igrejas que me tratam com indiferença. Eu estou lá fora. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se tiver alguém aí dentro que ouça a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está fora de uma igreja indiferente. A igreja tem riqueza, poder, mas não tem Cristo. É trágico uma igreja indiferente e soberba, sem Cristo. Seus membros eram totalmente indiferentes com relação a Cristo. Deixaram de fora os planos de Cristo. Agora eles vivem nos seus próprios planos, vivem nos seus próprios desejos, com as suas próprias orientações. Não buscam mais orientação do Senhor. Até aqui o Senhor me orienta, mas isso aqui eu sei fazer bem, eu sou um profissional, eu faço bem, eu não preciso da orientação do Senhor. Deixaram Jesus de fora dos planos. Ainda existe igreja assim hoje. O mundo aos poucos está entrando dentro da igreja. O mundo aos pouquinhos entrando dentro da igreja. Depois ele cresce e infecta toda a congregação. E muitas vezes nós estamos sendo coniventes. Como eu disse um pouco atrás. Talvez pela posição social. Porque tem dinheiro. E nós vamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. E de repente infectou toda a congregação. E toda a congregação está morna. Mas no capítulo 21, no versículo 21, ele disse: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Isso é maravilhoso. Ao vencedor. Cada igreja, cada congregação, ainda há um remanescente. Ainda há um remanescente de crentes verdadeiros,
vencedores, compromissados, responsáveis pela fidelidade de Cristo, responsáveis com a verdade. Em todas as igrejas, todas elas, ainda há um remanescente. Ainda há pessoas compromissadas. Jesus chama as igrejas 7 vezes. Se você ler lá no livro de Apocalipse, depois ele chama as igrejas 7 vezes. Escutem a voz o que o Espírito diz. Ouçam o que o Espírito diz. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Ouçam o que o Espírito diz. As igrejas começaram a se desviar da verdade. E Jesus chama a atenção, porque quando deixam de ouvir a voz do Espírito Santo, quando deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo, aí nós vamos dar ouvido à voz dos falsos mestres. Aí começaremos a ouvir os falsos mestres. Não devemos negar a nossa fé, nem mesmo se isso custar a nossa vida. Não devemos negar a nossa fé. E aqui eu falo uma palavra, começando por mim, para cada pastor, para cada líder desta igreja, para cada um envolvido em qualquer ministério, líder de qualquer ministério, líder de infantil, casado, louvor, domos, qualquer outro ministério dessa igreja. Não seja morno, porque os mornos o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. Não negue a sua fé. Não siga o padrão do mundo. Guarde a palavra da verdade. Não negue o nome de Cristo. Não há vida e nem esperança àqueles que se apartam da palavra de Deus. Não faça com negligência. A palavra que eu trago aqui para você nessa manhã é a palavra de Deus. Melhor que fosse frio. Aquele que tem ouvido, ouça. Versículo 22. O que o Espírito diz às igrejas. Jesus mandou entregar essa palavra aqui hoje, porque Ele quer trazer conserto à igreja. Jesus pediu para que eu trouxesse essa palavra aqui hoje, porque existem pessoas brincando com o Evangelho. Existem pessoas achando que fazer a obra de Deus é como se trabalhar na vida secular. Não é. A obra de Deus é muito mais séria. Você vai se desgastar.
Você vai cansar. E vai ouvir de Jesus: eu não te conheço. Ou você, ou eu, pegamos o evangelho da verdade e seguimos os passos de Jesus e começamos a fazer as coisas como Jesus ordena, deixando as coisas que para trás ficaram, não se alinhando mais com a vontade do mundo e com os prazeres da carne, mas sim com os prazeres do Espírito Santo. Não fazendo concessões a amigos, a parentes, porque mesmo Jesus disse que o Evangelho não é fácil, porque aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por mim não é digno de mim. Estava falando esses dias que andar com Jesus não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Jesus morreu ali, Senhor. É parente meu, preciso enterrar. Deixa que os outros enterrem e me segue. É fácil andar com Jesus? E nós estamos fazendo concessões. Aqui fica um alerta para nós. Ou saímos da mornidão e vamos viver o Evangelho, vamos fazer a obra de Jesus, porque Ele precisa de nós, Ele precisa das nossas mãos, Ele precisa da nossa obra. A obra é dele, nós somos instrumentos dele. Ele precisa de alguém para fazer a obra. Se nós estamos dispostos a fazer esta obra, vamos fazer com diligência. Ai daquele por quem o escândalo vier. Não seja peça de escândalo. Não envergonhe o nome de Cristo. Seja um verdadeiro cristão. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. O Senhor Jesus, que quer cada um de nós hoje se arrependa dos seus maus caminhos. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece como nós andamos até hoje. Ele conhece o que nós praticamos até hoje. E a palavra dele diz: ainda que seus pecados sejam vermelhos como sangue, aquele que se arrepende e deixa, eu os torno branco. E não me lembrarei jamais dos seus pecados. Estamos dispostos hoje a se arrepender dos maus caminhos, a se arrepender desse tempo que nós vivemos uma vida morna, uma vida de um cristão meia boca, mais ou menos. Estou à porta e bato. O Senhor Jesus quer cear conosco. O Senhor Jesus tem o melhor para cada um de nós. Ele trouxe você aqui nesta manhã para te dar um conselho. Ele não trouxe você aqui para te pôr medo, porque o Pai aconselha quem Ele ama. Ele trouxe você aqui para te aconselhar, falar: olha, este caminho que você está seguindo é um caminho que vai te levar à perdição, é um caminho que vai te levar a um caminho de morte. Então eu estou te dando um conselho: arrependa-se, vem buscar o ouro da minha mão, vem buscar vestes novas, linho puro que eu tenho para te dar. Use o meu colírio para que abra os seus olhos, para que você possa ver o Evangelho de uma maneira diferente, para que você possa enxergar as coisas de uma maneira diferente. Este é o conselho que o Senhor Jesus te dá nessa manhã, para que você viva uma vida na plenitude, neste tempo presente, e uma vida melhor ainda no porvir. Ele quer que você realmente se entregue, abra o seu coração, se entregue. Ele fala: Senhor Jesus, eis-me aqui,
Molda-me, tira mesmo tudo aquilo que não agrada o teu coração. Todas as coisas ainda que eu estou praticando, todas as coisas ainda que eu estou trazendo o mundo para dentro da igreja, o mundo para dentro da minha casa, que me ajude a tirar. Este vício que eu ainda não consegui tirar, mas tem que nascer o desejo no seu coração. Eu não quero mais isto para a minha vida. Aí sim, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele vai te moldar, Ele vai te conduzir, Ele vai te orientar, mas porque você se dispôs a andar no caminho. Você não se conforma com a vida de mornidão que você está vivendo. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser um crente morno, eu não quero ser esse líder morno. Eu quero viver na plenitude do Teu Espírito. Eu quero um avivamento, eu quero andar em poder, eu quero andar em vitória. A Tua palavra diz que aqueles que creriam em Ti fariam obras maiores do que o Senhor fez. A Tua palavra diz que eu colocaria a mão sobre os enfermos, eles seriam curados, que eu traria libertação para os cativos. Eu quero viver esse tempo para a minha vida, Senhor. Eu quero viver esse tempo. E Ele está aqui, à porta, pronto para entrar e cear com você. Ele só pede: abre o seu coração nessa manhã, para que Deus possa trabalhar. Que o Espírito Santo do Senhor, esse mesmo Espírito que diz às igrejas, que Ele possa trabalhar no seu coração.